Trend Hype é um estudo proprietário, que a gente já vem lançando a nossa segunda edição. É uma metodologia que foi criada na Espanha, mas que a gente já implementou com muito sucesso no ano passado. E ele visa diferenciar fenômenos comportamentais que sejam de fato tendência do que a gente chama de meros hypes. Hoje em dia é muito difícil para as marcas e para nós, né, que trabalhamos com as marcas, entender qual é a diferença entre um e outro. E muitas marcas às vezes querem se subir na tendência, querem ser os primeiros e nem sempre aquilo é realmente relevante para os consumidores. Então isso nasceu na verdade da ansiedade, da inquietude de alguns marketeers que nos diziam mas o que realmente vale a pena? E a gente veio tentar trazer novidades. Então todo o nosso posicionamento vem muito nessa linha, né? Com tecnologia, com dados e agora também com esse lado mais criativo e estratégico para os marketeers. Então reforça muito a ideia de que o Publicis Group é um agente de transformação do mercado e pode ajudar os marketeers, não só os nossos clientes, todos os marketeers, a olhar para esses fenômenos comportamentais e aproveitá-los de uma forma consistente para suas marcas. O que motiva a gente a fazer esse estudo é justamente oferecer para as marcas que a gente trabalha uma solidez de navegação. Porque hoje a gente tem muitos dados, muitos fenômenos, muitas conversas. Então isso faz com que o Trend Hype ele permite que ser um pouco esse GPS de caminho. A nossa motivação mesmo é estudar o presente, mapear o que são esses gaps de comportamento para que a gente perceba o que é verdade e ação do que é só discurso. A gente consegue estabelecer melhor esses fenômenos e especialmente identificar os gatilhos, as motivações e tudo que tem de dúvida na cabeça das pessoas para definir o que é um hype e o que não é e o que leva mais à ação do que um outro movimento. Que um hype é uma trend sem pessoas. O que significa isso? Hoje a gente performa muito. A diferença entre uma trend e o hype é exatamente entender o que é performance e o que é só fala, intenção, busca do que exatamente é um ponto verdadeiro. Então a trend ela já tem um comportamento automático e conectado com esse buzz. Então eu falo e eu ajo. O hype ele fica muito mais no estágio de falar e mostrar. A busca pela verdade ela é uma trend. Por quê? Porque as pessoas já criam sistemas de busca, de conhecer, de ter as suas lógicas de se informar e de validação do que é verdade num ecossistema de fake news, de deepfakes e tudo isso. O hype, que é, por exemplo, o autocuidado, ele é muito mais da performance. Por quê? Porque as pessoas, todo mundo entende, 49% entende que é importante se cuidar, mas tem 49% já está num burnout porque performa mais do que leva isso como uma prática diária de well-being. La principal curiosidad yo creo que es que lo que decimos y lo que hacemos no suele coincidir. Que hablamos mucho de las cosas pero actuamos poco sobre ellas. Ha resultado muy curioso entender esa sed de nostalgia que tenemos y del pasado porque buscamos seguridad pero al mismo tiempo no queremos que nos frene de cara al futuro. Pero quizá la más relevante de todas ha sido cómo ha evolucionado un nuevo modelo de prosperidad y es muy interesante porque es un modelo de prosperidad diseñado por jóvenes y mujeres. Es completamente diferente, mucho menos material y mucho más de bienestar, mucho más sostenible. Es muy interesante cómo ha evolucionado la sociedad y es interesante entender también las diferencias entre dos países aparentemente tan similares como son Portugal y España, pero que la realidad cultural y de las personas hace que una cosa que puede ser una tendencia en un lugar es un hype en el otro, ¿no? Es muy interesante. Portugal tem uma carência de estudos como esse, de comportamento, né? A gente vê muitas pesquisas quantitativas, mas que não necessariamente mapeiam os fenômenos sociais e a evolução dos fenômenos sociais. Então a nossa ideia não é ser um estudo só do Publicis Group, mas um estudo que possa provocar uma discussão.